Live do nosso culto. Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos começando mais uma live do nosso culto da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Barradas. É uma alegria mais uma vez estarmos juntos e mais uma vez, amados, vamos estar cultuando ao Senhor nessa noite. Vamos estar nesse momento orando, buscando a presença do Senhor, nos colocando na presença dele, pedindo que ele possa nos dirigir em tudo aquilo que nós planejamos para essa live, para esse culto nessa noite, e que a sua vida, a vida de cada um dos irmãos da igreja, a vida daqueles amados que estão nos assistindo agora, das famílias, possam ser ricamente abençoadas pelo nosso Senhor. Então vamos orar nesse momento? Oremos. Baixe a cabeça onde você está e vamos nos colocar na presença do Senhor agora. Pai, nós queremos te agradecer e nós queremos te exaltar, bendizer o teu poderoso nome. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, porque a tua boa mão tem estado em nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, pela semana que passou. Muito obrigado porque o Senhor nos sustentou nela, o Senhor nos guardou ao longo de toda a semana, já foi embora. E nós podemos chegar aqui, ser gratos a ti, porque a tua boa mão, teus cuidados, o sustento do Senhor teve sobre nossas vidas. Mas, Senhor, agora nós estamos começando mais uma semana e nós pedimos a Ti, Pai, que o Senhor nos conduza ao longo desta semana conforme a Tua vontade. Nos abençoa, Senhor, nos guarda. É muito bom estarmos começando uma semana na Tua presença, Senhor. Se faz presente conosco agora, aonde nós estivermos, aonde cada irmão estiver, na sua casa, no seu lar, que o Senhor possa se fazer presente e abençoar assim cada família que nesse momento está participando dessa live, desse culto. Senhor, abençoa grandemente, abençoa o que nós planejamos nesse momento de culto, o louvor, a meditação da tua palavra, que no final o nome do Senhor seja glorificado. Se faz presente, nos dirige em tudo, Senhor, é o que nós te pedimos e é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Queria que você abrisse a sua Bíblia para uma leitura devocional no livro dos Salmos. Vamos estar fazendo a leitura do Salmo de número 90. Abram suas Bíblias. Vamos estar fazendo a leitura de alguns versos do Salmo de número 90, que diz assim, a palavra do Senhor, aqui no Salmo de número 90. É um salmo pequeno, mas nós vamos ler apenas alguns versos. Bom, diz assim a palavra do Senhor: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio geração em geração. Antes que os montes nascessem, se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, sob a luz do teu rosto os nossos pecados. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado. Eu gosto muito do início do Salmo, quando ele, o salmista, vai lembrar essa verdade. De geração em Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Amados, o Senhor tem sido o nosso refúgio. O nosso Deus tem sido a nossa fortaleza
a cada dia, em cada momento. E eu e você, nós não podemos esquecer dessa realidade. O Senhor é o nosso refúgio em todos os momentos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar agora? Vamos dar a oportunidade ao nosso irmão Pedro. Ele vai estar trazendo um louvor e vamos estar louvando ao Senhor. Amém? Noite, igreja, paz. Amém? Vamos louvar o nome do nosso Deus, dando a música aqui, quebrantado, dizendo que foi pela graça dele que nós estamos aqui, só por isso que estamos. Eu olho para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Bom, irmãos, realmente o Senhor Jesus atingiu o nosso coração, nos atraiu para Ele, foi por pura graça e misericórdia em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, né?
queria, antes da nossa meditação, né, dessa noite, do nosso sermão propriamente dito, só lembrar da nossa atividade às quintas-feiras, na nossa igreja. Nós temos disponibilizado 3 horários da reunião de oração. Eu tenho insistido em relembrar isso, porque tem sido assim muito importante para nós como igreja. Tenho ouvido pessoas, né, falarem assim, muito importante ter esse momento de oração. Então você, se ainda não faz parte de nenhum desses horários que a igreja sempre disponibiliza nas quintas-feiras, participe, é importante. Nós temos o horário das 10 da manhã, depois nós temos o horário das 16 horas e depois nós temos o horário das 20 horas. Então, procure aí o melhor horário que vai atender você. Participe desse momento de reunião de oração na igreja, né? Ali os grupos oram pela igreja, pelas famílias da igreja, por outras famílias também que pedem oração, por esse momento da igreja. Eu posso realmente estar aí nos dando uma direção e também pelo país, irmão. Precisamos muito orarmos pelo nosso país, pedindo realmente que o Senhor continue com a sua misericórdia. Não é só o nosso país que está sendo acometido do Covid-19, mas o mundo inteiro. O mundo inteiro parou e nós precisamos continuar orando e reconhecer como igreja que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então, amados, vamos realmente continuar clamando ao Senhor. Nesse momento também eu quero fazer essa oração. Quero pedir realmente por nós, como igreja, pelas famílias, pelo país e pelo mundo. Então vamos orar mais uma vez? Vamos realmente clamar como igreja, que estamos aqui agora reunidos nessa live, mas clamarmos ao Senhor que possa continuar com a sua misericórdia, dando direção à sua igreja. Oremos, amados. Senhor, nós queremos te exaltar e bendizer o teu nome mais uma vez. É muito bom nos achegarmos a ti. E agora, Senhor, nós colocamos a nossa igreja local diante de ti. Pedimos, Deus, por cada vida, cada família, Senhor Deus, que o Senhor continue sustentando. É verdade que há muitos meses nós não nos encontramos na igreja física. Mas, Senhor, nós somos a tua igreja e nós cultuamos aonde nós estivermos. Então, Senhor Deus, muito obrigado, porque a tua boa mão tem estado em nossas vidas, tem abençoado as nossas famílias e continua, Senhor, abençoando cada uma família da Igreja Congregacional do Barradas, cada família, Senhor Deus, também é amiga, cada família que está nos assistindo também agora, que o Senhor estenda a tua boa mão e esteja abençoando cada uma dessas famílias para a glória do teu nome, Senhor. Deus Santo, pedimos também por nossa nação. Senhor, muito obrigado, porque até aqui o comando, a soberania do Senhor está no controle. Continua abençoando a nossa nação, dirigindo, Senhor Deus, os governantes. Pai Santo, em nome de Jesus, continua com os teus cuidados sobre o nosso país e abençoa também, Senhor Deus, o mundo que está sendo acometido dessa enfermidade. Em nome de Jesus, Pai, o teu controle não foi perdido. Tu continuas no trono, reinando soberanamente. E louvado seja o nome do Senhor. Por isso nós oramos e por isso nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, agora vamos à nossa meditação. Eu tenho feito sempre e lembrado que nós temos feito aí a nossa meditação em cima do Salmo 23. Talvez você já esteja aí, meu Deus, pastor, de novo o Salmo 23. Tão poucos versículos, mas irmãos, tem tantas coisas aqui nesses versículos. E hoje eu quero continuar nosso sermão, a nossa meditação aqui no Salmo 23. Então abra sua Bíblia aí na sua casa, aonde você estiver de novo.
pelo menos no final dessa série, você já vai ter decorado, se ainda não decorou, não é? É, todos os 6 versos do Salmo 23, não é? Mas vamos ler mais uma vez todo o Salmo. Eu faço sempre questão, a gente leia todo o Salmo e depois eu vou me concentrar na parte B do verso 2, né, que fala sobre as águas tranquilas. Mas vamos ler mais uma vez o Salmo inteiro, né? Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém, queridos? Então, mais uma vez, nós vamos meditar no Salmo. Como eu disse, hoje nós vamos nos deter na parte B do verso 2, que diz: Leva-me para junto das águas de descanso. E como título dessa noite, eu quero falar sobre a água que sacia as ovelhas. Quero falar sobre isso nessa noite. Eu tenho falado bastante sobre o estado do nosso coração nesses dias, aliás, nesses meses, não é? Praticamente de março para cá. O nosso coração, o coração do homem em geral, não só no nosso país, mas no mundo inteiro, ele está bem assim apreensivo e com muitas incertezas. Eu quero falar nessa noite sobre essa água que sacia as ovelhas. E eu tenho falado realmente bastante sobre o estado do nosso coração nesses últimos meses. E a questão é que sozinhos nós não conseguimos encontrar água que refresque e dure bastante para saciar a sede do nosso coração e refrescar a nossa alma. Sozinhos nós não temos essa capacidade. Quando o salmista, aqui no Salmo 23, ele está invocando essa figura da ovelha, ele se mostra bastante dependente do bom pastor. E queridos, nós também precisamos ter essa consciência que nós somos dependentes do nosso bom pastor, do Deus que é todo-poderoso, do nosso bom Jesus. Sozinhos, nós não conseguimos saciar a sede para que nós venhamos ter tranquilidade. Nós precisamos ser guiados para essas águas. É interessante como o cuidado do pastor abrange todos os aspectos da ovelha, não é? Semana passada eu disse que um dos trabalhos do bom pastor é cuidar para que as ovelhas tenham pasto verdejante, né? E agora, abrangendo um pouco mais, um dos cuidados do bom pastor é que a ovelha realmente encontre essa água tranquila, essa água potável, essa água que dê para ela beber e que ela não sinta desconfortável ao consumir essa água. Mas nós precisamos, como ovelhas do Senhor, ser guiados para essa água. E só o bom pastor faz isso, irmão. Só aquele bom pastor, ele é capaz de encontrar essas águas que pode sustentar e saciar muito bem as ovelhas. Bom, olhando para esse texto de hoje, basicamente a parte B do verso 2, o que nós podemos encontrar aqui, irmãos?
Bom, precisamos pelo menos compreender 3 coisas sobre as águas que saciam as ovelhas. Primeiro, só Jesus conduz a essas águas. Só Jesus. Quando nós olhamos para o Salmo, a compreensão do salmista é muito clara dessa linguagem que ele usa da ovelha. A ovelha é dependente do seu Senhor. Nós somos dependentes do nosso Senhor, irmão. E precisamos compreender que só Jesus conduz a essas águas. Queridos, o Senhor Jesus, como nosso bom pastor, é quem sabe onde estão as correntes de águas vivas, as correntes de águas frescas, em abundância, capazes de nos saciar. Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode encontrar. Só Ele pode nos conduzir a essas águas tranquilas para saciar o nosso coração, que, em especial, nesses últimos meses, tem vivido uma apreensão muito grande. Então é só em Jesus que nós realmente podemos encontrar essas águas tranquilas. E aí eu não sei se você lembra, mas conforme nos ensina a Bíblia, a palavra de Deus, assim como o nosso corpo, ele precisa de água para se saciar, a nossa alma também precisa dessa água da vida, e essa água da vida só Jesus que pode dar. Será que você tem tido essa consciência nesse momento difícil que você tem vivido? Você que é a ovelha do Senhor, será que nós, irmãos, temos realmente tido essa consciência? É muito significativo olharmos para a parte B do verso 2 e compreendermos isso. Olhem o texto. O texto diz: leva-me. Quem leva-me? Ele leva. O bom pastor leva. Nós não conseguimos nos conduzir até lá. Precisamos ser conduzidos até lá. Nós não temos condições de produzir essa água. Normalmente, quando nós tentamos buscar nos saciar por conta própria, em regra geral, nós vamos nos saciar em fontes contaminadas, em águas que não são potáveis, em águas que não são agradáveis. É interessante a compreensão do salmista, da ovelha aqui no versículo 2, não é? Leva-me. Quem é que leva-me? É Ele, é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Leva-me para junto das águas tranquilas. Eu sei que o nosso coração, nossa alma, nós temos vivido dias realmente bem apreensivos. Tem momentos que parece que a coisa vai se resolver, não é? A gente ouve uma notícia, alguém fala algo e nós nos enchemos de esperança e, bom, agora vai dar certo, vai voltar tudo ao normal, e daqui a pouco as coisas parecem que voltam a estaca zero de novo. E aí nós nos frustramos. Mas, irmãos, nós que somos as ovelhas do Senhor, precisamos continuar confiando que é Ele que nos leva para as águas tranquilas. Então, conforme a Bíblia deixa claro que até mesmo o próprio corpo humano, ele precisa de água para que ele se mantenha vivo. O nosso corpo humano não pode faltar a água. É importante que nós possamos consumir água diariamente. E o que dirá, irmão? Da nossa alma, né? Da nossa vida, nós que somos as ovelhas do Senhor. Então, diante dessa verdade, eu acho interessante como Davi expressou o seguinte, lá no Salmo 42. Se você puder abrir a sua Bíblia rapidamente,
Lá no Salmo 42, no verso 2, Davi fala assim: tenho sede de Deus, do Deus vivo. Amados, nós precisamos continuar tendo essa sede, mas do Senhor. Mesmo em meio aos momentos mais difíceis que viemos viver, a nossa sede para com o nosso Senhor, Ele é quem supre a cada dia. O nosso Deus, o nosso bom pastor Jesus, é quem supre a cada dia. Por isso que eu disse que essa água para a ovelha, quem prover é Jesus. Quem sabe aonde tem é Jesus. É Ele que nos leva até essa água. Não somos nós. Nos momentos bons de nossa vida, quando tudo está tranquilo e está estável, nós não temos essa capacidade. Continuamos dependentes do Senhor, o que dirá nesse momento difícil de mundo que estamos vivendo. Se já não conseguimos fazer isso quando está tudo estável em nossas vidas, quanto mais agora, irmãos. Nós somos eternamente dependentes de Jesus e só Ele pode nos dar essa água. Em segundo lugar, olhando para esse texto, precisamos compreender que somente essa água sacia. Nenhuma outra água sacia, somente essa água sacia. É interessante olharmos para o texto e percebermos que quando Davi escreve o Salmo 23, Davi ele sabia que o corpo humano precisa de uma água que sustente ele. E que a ovelha do Senhor precisa dessa água constantemente sobre a vida dele. Quando escreve o Salmo 23, Davi sabia que o ser humano precisa de uma água viva. E aí, quando ele olha a vida do ponto de vista da ovelha, ele diz, né? O bom pastor me leva para junto das águas tranquilas. É o bom pastor, irmãos. Nós não estamos perdidos, mesmo que os nossos corações estejam em um momento ou outro conturbado. Em um momento ou outro, a nossa vida pode estar em situações difíceis. Mas o nosso Senhor continua a nos conduzir para o louvor da glória dele. Somente Jesus e somente essa água que ele dá é que sacia. Em outras palavras, somente o Senhor Jesus, somente Ele, sabe onde encontrar essa água de descanso. Essa água que vai trazer tranquilidade. Essa água que é uma água límpida, que é uma água pura, que pode nos saciar como rebanhos do Senhor. E aí, tem uma coisa interessante aqui. Essa água que é dada por Jesus, essa água, somente ela sacia, que é uma água límpida, que é uma água pura, que é uma água que sacia a nós como rebanhos do Senhor, ela também é capaz de nos manter resistentes. Isso é interessante. Quando nós procuramos beber em outras fontes, nós podemos até ficar eufóricos com alguma novidade, mas depois isso passa e as frustrações vêm. Mas quando realmente nós nos saciamos da água que Jesus dá, essa água nos mantém resistentes. Queridos, o povo do Senhor é um povo que ao longo de toda a história da humanidade é um povo resistente. E é resistente porque bebe da água de Jesus. E bebe da água que sacia,
que é uma água viva dada pelo nosso bom pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, fale para você agora aí mesmo, eu estou resistente. Apesar do meu coração estar apreensivo com alguma coisa, mas o meu Jesus está comigo. Nós vamos passar por tudo isso, irmãos. Vamos chegar lá no final, olhar para trás e perceber que o nosso bom pastor nos conduziu a bom termo e chegamos resistentes. Porque a água de Jesus, a água viva, que somente Ele dá, tem essa capacidade de nos manter resistentes. Apesar das nossas apreensões, dos nossos medos, das nossas angústias, algumas vezes. Mas Jesus, com a sua água, que nós já bebemos, pois somos as suas ovelhas, nos mantém resistentes. Diga para você, eu sou uma ovelha resistente, porque Jesus está comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, Cristo é a própria água viva. Não é? Cristo é a própria água viva. Eu estou falando isso desde o início, né? Cristo, ele bebeu em nosso lugar do cálice da ira de Deus pelo pecado. Se você abrir a sua Bíblia rapidamente, aí em João, capítulo 18, no verso 11, olha o que o texto diz. Evangelho de João, capítulo 18, verso 11, diz assim a palavra do Senhor. Mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha, não beberei eu, porventura, o cálice que o Pai me deu para beber? Entendem? Cristo é a própria água viva. Assim como Cristo, ele bebeu o cálice da ira de Deus pelos nossos pecados. E ele fez isso, irmãos, para que nós pudéssemos beber dele, da vida dele, a água viva que ele tem para oferecer e nos dar. E aí, uma vez nós bebemos dessa água, nunca mais teremos sede. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca mais. Nunca mais. Venham os momentos difíceis que vierem, como esse que nós estamos vivendo. Mas Cristo é a nossa água viva. E nos dá uma água que nos torna resistente para passarmos para o louvor da glória dele. Para o louvor da glória dele. Lá em João, eu acredito que você conheça muito bem esse texto, João capítulo 4, é o texto da mulher samaritana. Jesus, lá nos versos 10, 11 e 13, o que ele diz? Lá em João 4, nos versos 13 e 14. João 4, 10, 13 e 14 diz o seguinte, Jesus respondeu, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você pediria e eu lhe daria água viva. Quem bebe desta água tornará a ter sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu lhe dou nunca mais terá sede. Meu irmão, minha irmã, nós somos as ovelhas do Senhor. Nós já bebemos essa água. Então nunca mais nós teremos sede. Não justifica nós buscarmos água em uma outra cisterna, a não ser na fonte que jorra para a vida eterna, que é Jesus. Numa água que nos torna resistentes em todo e qualquer momento. E aí ele termina, né, no verso 14, ele diz, mas quem bebe dessa água tornará a ter sede.
não terá mais sede. Repetindo o verso 14. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele para a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, você tem a vida eterna em Cristo. Louvado seja. Louvado seja o nome do Senhor. Voltem lá no Salmo 23 e olhem de novo o verso 2. Vamos ler mais uma vez o verso 2 do Salmo 23. Olha o que diz o texto. Leva-me para junto das águas tranquilas, das águas de descanso. Ele prover tudo. Essa água sacia e nos torna resistente. E Cristo é a própria água viva. Nós conhecemos muito bem o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, não é? Ela foi confrontada com os seus pecados e com os seus erros, até que Jesus conseguiu dar um entendimento para ela. E a água que ela estava tirando daquele poço, apesar de ser útil, continuaria não saciando a sua sede na alma, no seu espírito. Mas agora, irmãos, eu e você, nós que somos as ovelhas do Senhor, temos a nossa alma e o nosso espírito saciado, porque essa água jorra em nós para a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Leva-me para junto das águas tranquilas. Louvado seja. Que você possa realmente entender, que nós possamos compreender que o Senhor é aquele que nos conduz. O Senhor não nos prometeu nos conduzir em uma vida completamente estável e de bonança. Mas Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias. Mesmo que esses dias sejam dias difíceis e conturbados, mas o Senhor cumpre o que prometeu. Ele estaria conosco todos os dias até a consumação. Por quê? Porque Ele é o bom pastor, porque Ele nos conduz à água da vida, e Ele é essa água da vida que jorra em nós que somos as suas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria concluir essa palavra dizendo o seguinte: somente o bom pastor tem a água que sacia a nossa sede. Não, por favor, resista à tentação de buscar saciar a sua sede como ovelha do Senhor em uma outra fonte a não ser nele. Resista a essa tentação, para o louvor da glória dele. Um outro ponto é que nós sabemos que nós precisamos ter a nossa alma saciada. E que alternativa nós temos, se não fazermos como a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, e nos rendermos ao Senhor? Precisamos continuar rendidos ao Senhor, porque Ele é o nosso bom Senhor, Ele é o nosso bom pastor. E aí, irmãos, para concluirmos em termos práticos com aplicação, confesse. Confesse o seu pecado a Cristo e não busque mais saciar a sua sede em outras fontes. Só Ele é a fonte da vida eterna. Segundo, beba dele, pois Ele é a fonte de água viva e creia somente nele. Tome, absorva a vida dele. Daí, eu concluo com essa palavra, daí, e somente então, nós poderemos dizer como Davi falou na parte B do verso 2. Ele leva-me
para junto das águas tranquilas, para o louvor da sua. Amém, querido? Que Deus abençoe a tua vida. Como é bom iniciarmos uma semana na presença do nosso Deus. Como é maravilhoso trazermos essas verdades à nossa mente, ao nosso coração mais uma vez. Você que é ovelha do Senhor, essa água já jorra em você e jorra para a vida eterna. Um dia nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. Eu não sei quantas pessoas estão nos vendo agora. Eu não conheço a realidade da grande maioria de vocês. Mas coloque a sua vida diante. Deixe Ele preencher a sua vida com a água que jorra para a vida eterna, para o louvor. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a vida da igreja. Louvado seja o Senhor pela bênção e o privilégio que Ele nos concede de começarmos uma semana na presença dEle. Louvado seja o nome. E que ao longo dessa semana, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste agora, que ao longo desta semana nós tenhamos uma semana vitoriosa, uma semana que seja completamente guiada pelo nosso bom pastor, porque Ele tem guiado as suas ovelhas e Ele continuará guiando o seu povo até um dia estarmos para sempre com Ele. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Vamos orar. Eu vou estar fazendo a oração final e assim nós estaremos encerrando essa live de culto nessa noite. Então, que Deus abençoe grandemente a tua vida. Amém? Baixe a cabeça onde você está agora e vamos nos colocar. Faremos assim a oração final nesse momento. Oremos ao Senhor. Pai Santo, nós queremos te exaltar e bendizer o teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, como é bom olharmos para esse texto do Salmo 23 e perceber que o Senhor é aquele que nos conduz às águas tranquilas. Ó Deus, o Senhor não nos deixa entregues a nós mesmos. Louvado seja o teu nome. Nós estamos em tuas mãos. Nós somos as tuas ovelhas. E o Senhor continua a nos conduzir, a nos guiar até o final. Obrigado, Senhor Deus, porque essas águas que o Senhor nos dá são águas para a vida eterna. São águas que nos tornam resistentes diante de momentos difíceis que venhamos passar e que estamos passando como este agora, não só no nosso país, mas no mundo. Mas o nosso Senhor está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome. Deus abençoa a vida de cada um dos irmãos, cada família e cada um desses queridos que estão nos assistindo agora. Que o Senhor possa abençoar grandemente. É a nossa oração. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, irmãos, esteja conosco e com o povo do Senhor, espalhados pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a tua vida. Deus te dê uma semana abençoada e vitoriosa para o louvor da glória dele. Amém? Deus te abençoe, querido. Uma semana abençoada e fiquem na paz.